Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Mateus nos escreveu, no capítulo 9. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 2. Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo de número 2, queridos, até o versículo de número 13. Mateus 9, do versículo 2 ao versículo de número 13. Mateus 9, de 2 a 13, a palavra do Senhor nos diz assim: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Louvamos o Senhor porque é através dela que o Senhor se revela graciosamente às nossas vidas. Louvado seja o Senhor, porque o tempo todo nós somos visitados pela tua bondade e graça, nos corrigindo, nos repreendendo, mas também nos acolhendo. Exaltado seja o Senhor pelo perdão. Nesse momento, Deus, nós clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações e que nós sejamos transformados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Opera, ó Deus, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, alguns já me ouviram brincando de que eu não gosto de ir no médico, né? Que me perdoem aí os meus irmãos da área da saúde, né? Mas eu já falei algumas vezes que eu não gosto de ir no médico. E o motivo pelo qual eu não gosto de ir no médico, gente, é que toda vez que eu vou no médico, eu descubro que eu estou doente. Eu não sabia, estava tudo bem, não estava sentindo nada. Mas é eu ir no médico e ele diz para mim que eu estou doente. E às vezes, gente, é preferível eu não saber que está doente. No entanto, se você sabe que está doente, onde é que você tem que ir? No médico, não é verdade? É a consciência de que nós estamos doentes que nos leva ao médico. É verdade que a medicina da prevenção é a melhor medicina que existe, porque ela evita que fiquemos doentes, não é verdade? Ela nos ajuda a preservar a nossa saúde, e é exatamente por isso que a gente encontra e ouve tantos apelos para que nós façamos consultas regulares, para que a gente faça exercícios físicos regularmente, para que nós nos alimentemos de maneira saudável, tudo isso para que a gente não precise ir no médico e descobrir que está doente, não é verdade? Para que a gente possa ir no médico e o médico poder falar assim: olha, você está bem, pode voltar para casa, né? Está tudo tranquilo, não tem nenhum problema. No entanto, queridos, caso o médico olhe para você e fale assim: ixi, isso daqui... Bom, se ele falar ixi é porque, né, você já dá aquele frio na barriga, né? Você já pergunta quantos meses eu tenho, alguma coisa assim, né?
Mas se o médico falar, olha, nós vamos ter que investigar isso daqui, pensar isso daqui, talvez tomar esse medicamento aqui, estou vendo algumas coisas no seu exame que não estão boas, então vamos tomar algumas providências para que você fique bom. A consciência de que estamos doentes, queridos, nos faz buscar um tratamento para a nossa enfermidade. A passagem que nós acabamos de ler, queridos, nos mostra o Senhor Jesus falando por duas vezes, em duas passagens seguidas, dessa conexão, ou pelo menos desta imagem que o pecado, a miséria do pecado causa em nós, algo semelhante a uma doença. Acontece que Jesus também quer tratar alguma coisa que era pensada de maneira completamente equivocada nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, queridos, era bastante comum que as pessoas pensassem que alguém que se encontrava enfermo estava doente por causa de algum pecado específico. É bastante comum lembrarmos da passagem em que os discípulos perguntam para Jesus: quem é que pecou para que esse estivesse assim, ele ou seus pais? Ou seja, a ideia era de que era o pecado que nos castigava com alguma doença específica, ou melhor, que Deus nos castigava com alguma doença específica por causa dos nossos pecados. Nessas duas passagens, queridos, é demonstrado que existe sim uma conexão entre o pecado e as nossas enfermidades. No entanto, não como aqueles homens daqueles tempos pensavam que existia. Isso não quer dizer que toda doença que nós estejamos enfrentando seja resultado de algum pecado específico. É verdade que é verdade, no entanto, que algumas doenças, sim, são efeitos de pecados que venhamos a cometer. No entanto, queridos, o que esse texto está nos mostrando, em tantas outras coisas, mas nisso especificamente, é que toda enfermidade, seja ela de qualquer ordem, em qualquer área, toda enfermidade é resultado não de um pecado especificamente, mas é resultado da miserabilidade humana causada pelo pecado, depois da queda. O que Jesus quer nos mostrar, irmãos, através desse texto, é que assim como Ele pode, de fato, curar enfermidades, como o texto nos mostra, Ele também é aquele que tem poder para, de fato, perdoar os pecados. Quando Jesus diz, no final desse texto, não são os saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes, Jesus está dizendo para aqueles que questionavam as suas ações e as suas palavras, Jesus está dizendo para eles que Ele sim é o médico que os doentes, os miseráveis, doentes pelo pecado, precisam. Ele é aquele que os pecadores precisam. Diante disso, queridos, nós olhamos para a realidade do pecado, nós olhamos para a realidade da saúde espiritual das nossas almas e nós acabamos descobrindo que ainda que os médicos sejam essenciais na nossa vida, ainda que os médicos sejam importantes e que você não deve fazer o que eu faço de só ir no médico quando eu estou doente, ainda assim, Jesus é muito mais importante, infinitamente mais essencial para a nossa vida espiritual, para a nossa alma. Isso por quê, queridos? Quando nós olhamos para a realidade espiritual do nosso coração, para a nossa vida, nós acabamos descobrindo que o perdão é a maior necessidade da humanidade. Mas o perdão também é a maior façanha de Deus para a humanidade.
O texto que nós acabamos de ler, queridos, nos conta sobre essa realidade gloriosa, essa realidade maravilhosa do perdão. E quando nós lemos Jesus ao receber um homem enfermo, um homem paralítico, declarando perdão sobre aqueles homens, aquilo incomoda profundamente os escribas, incomoda profundamente os mestres religiosos do seu tempo, porque eles sabiam que o único que tem prerrogativa para perdoar pecados é aquele que foi ofendido. E Jesus então olha para aquele homem, sabendo do vínculo que existia na mente das pessoas, de que aquele homem está doente porque ele pecou. Jesus então olha para aquele homem e diz: os seus pecados estão perdoados. Jesus, nesse momento, quando diz: coragem, os seus pecados estão perdoados, estava assumindo uma prerrogativa, irmãos, que pertence unicamente ao Senhor, o nosso Deus, a prerrogativa de perdoar pecados. Por algum motivo, e o texto nos diz que Jesus viu a fé daqueles homens, por algum motivo Jesus viu ali uma fé salvífica. E ao ver ali uma fé salvífica, Jesus declarou o perdão de pecados que estava sobre a vida daquele homem. No entanto, perdão é invisível, não é verdade? Perdão é invisível. Nós não temos a capacidade de avaliarmos se somos perdoados ou não. Ou melhor, nós não temos a condição de avaliarmos se o outro é perdoado ou não. Mas nós temos condições de olharmos para o nosso coração para sabermos se somos perdoados ou não. Agora, existe algo na nossa vida que é possível que nós possamos ver. Nós podemos ver a cura, não é verdade? E é nesse momento, queridos, que o Senhor Jesus demonstra para aqueles mestres religiosos de que Ele tinha, sim, poder para perdoar os pecados. Ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, autoridade para perdoar pecados, então eu vou curar esse homem. Se vocês não vão conseguir ver o fato de que os pecados dele estão de fato perdoados, então eu vou mostrar para vocês algo que vocês vão conseguir ver. E então aquele homem é curado. Diante dessa realidade, queridos, nós começamos a pensar no nosso próprio coração. É evidente que nós não conseguimos avaliar o perdão de Deus derramado sobre os outros. Mas nós deveríamos sim olhar para o nosso coração e percebermos o perdão de Deus nas nossas vidas. Eu digo isso, queridos, porque muitas vezes nós nos encontramos emocionalmente enfermos. Muitas vezes nós vemos os nossos ossos secando, a nossa vida se esvaindo, justamente por não percebermos e não compreendermos essa graça maravilhosa que é o perdão dos pecados em Cristo. Às vezes, queridos, nós fazemos questão de carregarmos traumas, dores, mágoas, simplesmente pelo fato de não percebermos que fomos acolhidos no trono da graça por meio de Cristo. Simplesmente pelo fato de não percebermos que o perdão de Deus nos alcançou e que agora nós estamos em paz com Deus. Acontece, queridos, um problema no nosso coração. O nosso coração constantemente nos acusa, dizendo o quanto nós somos doentes. O problema não é simplesmente a compreensão de que somos doentes. O problema é não percebermos que encontramos um médico. O problema é não percebermos que o Senhor Jesus, assim como Ele tem poder para nos curar, assim como Ele tem autoridade
para dizer à doença que vá embora, Ele tem autoridade para dizer: coragem, os seus pecados estão perdoados. Ninguém consegue viver bem se não perceber que está caminhando bem. Ninguém consegue viver bem quando uma enfermidade incomoda constantemente. No entanto, quando nós ouvimos a voz de Jesus dizendo que os nossos pecados estão perdoados, queridos, então nós podemos sim viver alegres, cheios de cantos de livramento. Fomos livres, estamos livres dos nossos pecados. E é exatamente por isso que o tempo todo nós recorremos àquele que nos curou, àquele que nos salvou, àquele que nos perdoou os pecados, para que, sendo recebidos nele, sendo recebidos no altar, no trono da